Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de quarta-feira, 8 de maio de 2019. O Jornal da Hora aqui na Rádio da Família até as 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, produção do Marcelo Nunes e Felipe Gotardo. Eu sou o Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. As quentes do dia você confere agora aqui nos 92,3 FM. 61ª fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro em banco. 3 prisões nesta manhã e 41 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Governo retém 44% da verba das Forças Armadas. A redução será de 5 bilhões e 800 milhões. Governo Federal dá aval para recriar 2 ministérios. E o município quer entregar 3 mil casas neste ano. O destaque do Felipe Gotardo. Bandeira tarifária em amarelo requer reforço no combate ao desperdício de energia. Pedindo passagem, Marcelo Nunes. Audiência pública hoje na Assembleia Legislativa. O turismo está em pauta. No Jornal da Hora desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2019, nós vamos entrevistar 2 personagens. O Johnny Coelho, ele é o presidente da AMAC, Associação de Motoristas por Aplicativo de Campo Grande. Hoje tem uma greve geral aí de determinadas plataformas aí, né? Greve nacional aí dos motoristas de aplicativo. Na outra entrevista, bate-papo com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, região, Alessandro Coelho. Em pauta, o evento dia 16 de maio, Agro Brasília. E o olhar do Sindicato Rural com relação ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que já foi enviado ao Congresso, e a reforma da Previdência. Mais um destaque com Humberto Ferretti. 7h03, 7h03, manhã desta quarta-feira. O Brasil, não 100% do Brasil, né? Grande parte dos brasileiros apoia a Operação Lava Jato e ela hoje, na 61ª fase, está mirando um esquema de lavagem de dinheiro no Banco Paulista S.A. Foi deflagrada, portanto, na manhã desta quarta-feira, a 61ª fase da Operação Lava Jato. Essa nova etapa da operação mira um esquema de lavagem de dinheiro de um banco, de acordo com a Polícia Federal. 3 pessoas já foram presas. Mandados judiciais estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além das 3 prisões preventivas, que é por tempo indeterminado, 41 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal,
Os presos são funcionários do Banco Paulista S.A. Um deles trabalhava na mesa de câmbio, um outro era diretor da área de operações de câmbio, o outro era diretor-geral da instituição. Os nomes deles não foram divulgados até o momento pela polícia. Eles serão levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo e depois encaminhados para Curitiba. Esses altos funcionários do banco faziam a contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados. Desta maneira, pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior eram encobertos. A Polícia Federal informou que as investigações que originaram nesta nova fase da operação começaram a partir de depoimentos e colaborações de 3 administradores de uma instituição financeira no exterior. Essa instituição ocultava capitais em operações criminosas em favor do setor de operações estruturadas da Odebrecht. Sete horas e 5 minutos. E hoje é um dia fatal aí para Michel Temer, Moreira Franco e Coronel Lima e alguns outros. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região analisa hoje, quarta-feira, se devem voltar à prisão o ex-presidente Michel Temer, do MDB, o ex-ministro Moreira Franco, também do MDB, e o suposto operador do esquema, João Batista Lima, o Coronel Lima, amigo de Michel Temer, entre outros personagens. Todos eles foram presos na Operação Descontaminação no dia 21 de março pela Justiça Federal do Rio e soltos no dia 25 do mesmo mês de março pelo desembargador Antônio Ivan Atier, do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O magistrado é um dos integrantes da primeira turma, que agora analisa tanto o pedido de soltura, aceito liminarmente por Atier, quanto o pedido do Ministério Público Federal para que eles sejam presos novamente. Na prática, os desembargadores podem derrubar a soltura ou referendar a decisão de mantê-los livres. Os procuradores alegam que há risco de reiteração de crimes. A acusação fala em corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação é relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear, e estima desvios de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A prisão, determinada pelo juiz Marcelo Bretas, foi feita com base em suposições de fatos antigos, segundo o desembargador Atier, aquele que mandou soltar. Além disso, ele diz que há possíveis ilícitos, mas nenhuma evidência de reiteração criminosa posterior ao ano de 2016 ou qualquer outro fator que justifique prisão preventiva. Olha, quem é que pode ser preso se o TRF-2 decidir pela prisão? Além dos 3 nomes, Moreira Franco, o Coronel Lima e o ex-presidente Michel Temer, mais 5 nomes. Carlos Alberto Montenegro Galo, administrador da empresa CG Impex, Vanderlei de Natale, sócio da Construbase, Carlos Alberto Costa Filho, diretor da AGEPAN e filho de Carlos Alberto Costa, o próprio Carlos Alberto Costa, sócio do Coronel Lima na AGEPAN, Maria Rita Fratese, arquiteta e mulher do Coronel Lima, portanto, e Michel Temer, João Batista Lima, o coronel, e o Wellington Moreira Franco, ex-ministro do governo Michel Temer. 7 horas e 8 minutos. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos novamente. Então, né, como eu tinha dito ontem, as chuvas vieram, mas de forma isolada, né? Ontem aqui eu disse pro pessoal ficar preparado, né? Porque as chuvas poderiam ocorrer a qualquer momento. E ontem, na hora que eu estava saindo daqui, Arthur, começou uma chuva que me pegou de surpresa. Eu que acabei falando para as pessoas aí se prepararem, eu acabei sendo pego de surpresa pela chuva. Mas também a chuva, eu acho que foi mais ou menos só nessa região aqui, porque no centro da cidade ontem
fez muito calor durante a tarde. A hora que eu cheguei no centro estava um sol para cada um, como dizem, né? E lá perto da minha casa também, na região onde eu moro, também não havia chovido. Então as chuvas acontecem de forma isolada. E para essa quarta-feira não há grandes mudanças. O dia também permanece da mesma forma, sol quente em todo o estado, né? As temperaturas máximas hoje alcançam 35 graus em alguns municípios aqui do estado e podem ocorrer chuvas, pancadas de chuvas, só que de forma isolada também, em alguns municípios da cidade e também em pontos isolados aqui da cidade. E para essa quarta-feira será mais um dia de calor intenso em todo o estado e com períodos de pancadas de chuvas isoladas. As cidades da região do Pantanal terão as temperaturas mais elevadas do dia. Em Aquidauana, Corumbá, Ladaro e Miranda, as máximas poderão chegar aos 35 graus. E há previsão de pancadas de chuvas aí, principalmente no período da noite, no início da noite, e também pode haver chuva na madrugada. Em outros municípios do estado também há previsão de pancadas de chuvas, só que de forma isolada e principalmente aí no período da tarde. Aqui na capital o dia será de céu aberto, mas com possibilidade de chuva também em áreas isoladas no fim da tarde e no início da noite. A temperatura mínima aqui para a capital fica em 21 graus, e a máxima pode alcançar 31 graus. Para a região sul do estado, a meteorologia prevê uma manhã com céu parcialmente nublado e névoa úmida. Pode chover à tarde e à noite em Dourados, Ponta Porã e Amambai. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima não deve ultrapassar 28 graus nesses municípios do estado. Então, o tempo continua instável, com períodos de chuva, mas também de muito calor. E agora em Campo Grande faz 24 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Ótima quarta-feira para você. Agora 7 horas 11 minutos, 7 e 11. Bom dia, Marcelo Nunes. Bom dia a você, Arthur Mari, amigos da Rádio Hora. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa vai debater o turismo de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do deputado Capitão Contar, do PSL. Ele é presidente da Comissão de Turismo no Legislativo Estadual. Ele diz que não conhece muito o meio, mas como tem a responsabilidade por este setor na Assembleia Legislativa, puxa essa iniciativa que começa às 14h. O deputado fala o que determinou de fato os fatores determinantes para essa iniciativa que vai começar às 14h na Assembleia Legislativa. Eu sou presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. É meu dever levantar as pautas de interesse do Estado, trazer os temas, as dificuldades, as oportunidades de melhorias aqui para a Assembleia, para que nós, como legisladores, possamos apresentar soluções. Eu não estou aqui para passar o tempo, estou aqui para trabalhar. Então, se eu não entendo de turismo, eu convoco uma audiência com quem entende. E essa é a minha conduta, eu quero escutar quais são as demandas, eu quero entender como é que funciona o mercado, tanto do lado do Estado, né, do Poder Executivo, como do lado de quem explora, de quem estuda, pesquisa e avalia todo o sistema de turismo, para que a gente possa ter o embasamento desses estudos. Vamos entender a realidade e sermos efetivos na hora de criar uma lei que vai ajudar com certeza aí o turismo no nosso estado. E quais são as personalidades ou lideranças ou especialistas na matéria que estarão debatendo o assunto aqui? O nosso gabinete disparou convite para os 79 municípios, convidando os prefeitos, vereadores, os seus respectivos secretários de turismo. Afinal, é uma ação conjunta que temos que fazer em todo o estado. Então, essa presença é muito importante. Vamos receber também representantes das categorias dos hotéis, de restaurantes, de pousadas, de atrações turísticas, especialistas e pesquisadores do SEBRAE, por exemplo, que vão trazer também dados técnicos para enriquecer o debate no dia de amanhã. O senhor já disse que não entende muito a matéria e vai trazer pessoas que entendem, que consigam debater o assunto a fundo. Mas o senhor tem algum pensamento, as suas observações com relação especificamente ao turismo do Mato Grosso do Sul? Claro, eu vejo que é um estado de um potencial imenso. Como eu citei ali, o Brasil, ele é o país mais procurado do mundo pelo 3º ano consecutivo no ecoturismo, no destino de aventura. E dentro do nosso país, Mato Grosso do Sul é um dos mais procurados, dada o nosso relevo, a nossa fauna, flora, a nossa hidrografia, enfim, temos um potencial muito grande e eu vejo que está sendo mal explorado. Obrigado. Sete horas e 14 minutos, 7h14, importante audiência pública e teremos mais 2 audiências na Assembleia nesta semana. Amanhã, quinta-feira, audiência que vai discutir a questão das taxas cartorárias, né?
Taxas cartorárias do Mato Grosso do Sul, né? É um assunto que a gente pode debater, inclusive, com o nosso entrevistado Alessandro Coelho daqui a pouquinho, a questão das taxas, vários setores reclamando muito amanhã na Assembleia. E na sexta-feira recebemos aqui o convite, a produção do programa recebeu o convite da audiência pública que está sendo organizada pelo deputado Felipe Urro, ex-prefeito de Aquidauana. Audiência pública, impactos ambientais no complexo do Parque dos Poderes, né? Isso vai acontecer, portanto, na sexta-feira, dia 14, né? Aliás, houve mudança de data, seria na sexta-feira. Estou sem um calendário aqui, dia 14 vai avançar um pouco mais, avança para a semana que vem, com certeza. Pois não, Marcelo. Só para encerrar essa parte da entrevista com o deputado Capitão Contar, no programa do Gino Rondon, Giro da Notícia, meio-dia, nós vamos abordar um assunto, uma entrevista ainda com o deputado, sobre o problema que teve com o deputado federal Trutz, né? Deputado federal Trutz e o vereador Wellington, Dr. Wellington, que é um delegado e vereador da capital. Ele fala sobre esse assunto e vai falar também que o partido aqui, o seu partido, o partido do presidente, está mais unido do que nunca. E ele diz que todos aqui do Mato Grosso do Sul estão muito próximos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora 7h15, daqui a pouco bate-papo com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, região, Alessandro Coelho. Rápido intervalo, voltamos já. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora, vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Agora 7h16, 7h16. Atenção, região norte de Campo Grande, Nova Lima, Nova Bahia, Coronel Antonino. O Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz está com uma nova unidade na região. Anote o endereço, Rua Jerônimo Albuquerque, 1650, no bairro Nova Lima. Realizamos exames laboratoriais como hemograma, glicoses, exames hormonais, teste de DNA, exame toxicológico, atendemos vários convênios, tabela Pax e tabela social. Laboratório Oswaldo Cruz, acertando os resultados. Anote o telefone, 3355-4152, 3355-4152. Agora 7h18, 7h18, quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Uma semana marcada por uma série de entrevistas aqui no jornalismo da Rádio Hora. Quero comentar a entrevista de ontem, que o Gino Rondon conduziu com o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Pedro Caravina, prefeito de Bataguaçu, que preside a Associação dos Municípios. E veja que a entrevista de ontem deixou muito clara aquela proposta do deputado Dr. Luiz Ovando, médico, que levantou uma bandeira aqui e bateu duro na questão das emendas. Presidente da SomaSul, deixando muito claro nos encontros com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes, a fala fácil do ministro da Economia, trazendo ao brasileiro de uma forma muito direta, muito simples, uma compreensão da economia e as coisas que não andam no Brasil. E a coisa mais triste com relação às emendas parlamentares, depois de, na semana retrasada, o doutor Luiz Ovando dizer nos nossos microfones que emenda parlamentar é o maior atraso que existe em Brasília. A proposta de campanha lá com o presidente, com o vice Mourão, mais Brasil, menos Brasília, né? Foi focada novamente ontem com o Gino Rondon, e é um absurdo essa questão de prefeito, de governadores, né, rodarem o chapéu em Brasília, junto a parlamentares, o recurso está lá em Brasília, aí é programado para o orçamento do ano seguinte, para 2020, o dinheiro vai chegar no município só lá em 2021, e olhe lá. Então, muito esclarecedora a entrevista no dia de ontem, e realmente a bandeira do municipalismo, ela precisa ser levantada pelas lideranças sérias do Congresso Nacional.
O dinheiro dos impostos, a volta que dá, o tempo que fica em Brasília para retornar aos municípios é um negócio seríssimo. E hoje nós vamos conversar 2 assuntos aqui, com essa liderança aqui representativa, o Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, região. Digo região porque contempla outros municípios, né? Rochedo e Corguinho fazem parte dessa base aí, Alessandro. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar aqui com vocês e esperamos fazer dessas muitas outras. Com certeza, Alessandro. Eu vejo 2 agendas suas aí, e no evento que vocês vão ter em Brasília, o Agro Brasília, no dia 16 de maio, enfocando a questão não só da reforma da Previdência, mas também o pacote anticorrupção encaminhado pelo ministro Moro, que vive uma pressão política agora, né? Coisa séria, hein? Como é que o sindicato vai tratar e defender? Que propostas vocês defendem lá? O sindicato hoje está trabalhando de forma muito representativa, buscando, com essa nova modalidade, estar mais perto dos produtores, ser mais a expressão da voz do produtor. E buscamos, junto aos nossos representantes, mobilizar os nossos representantes para que sejam céleres na aprovação dessas reformas que o Brasil tanto necessita, como a reforma da Previdência, o pacote anticorrupção. Olha, a gente tem debatido com os parlamentares também, a vinda deles aqui, alguns realmente surpreendendo com propostas avançadas, outros nem tanto, mas do ponto de vista do agro, o Alessandro, para o nosso ouvinte compreender, existem várias entidades do agro, né? Nós temos a Crisul, nós temos a FamaSul e temos o Sindicato Rural. Quais são as competências aí? Principalmente do sindicato. O sindicato, ele faz parte a base do sistema, né? Hoje o sistema é composto pela Confederação Nacional da Agricultura, FamaSul e os sindicatos rurais. O sindicato rural é a base do sistema, quer dizer, quem está mais próximo ao produtor. E hoje, com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, nós assumimos um desafio, que é o quê? Nos aproximarmos mais do produtor. Estamos buscando com isso várias ações de ir ao produtor e não aguardar que o produtor venha à entidade. Estamos buscando isso e como isso, escutando eles, a voz deles, vimos o quê? A necessidade imprescindível de que essas reformas fossem feitas num prazo mais célere possível. Por quê? O Brasil está atolado e precisa, para sair do atoleiro, precisa da reforma da Previdência, dessa reforma tributária que nós também precisamos e o pacote anticorrupção. São 3 pautas que nós vamos trabalhar. Estamos nos mobilizando para ir a Brasília e nos manifestar durante a Agro Brasília, que é uma feira agropecuária que acontece lá, solicitar essa pauta junto aos nossos representantes e mais perto dos nossos governantes. É interessante que no quesito da reforma tributária, pela vez primeira, a gente pelo menos tem uma ideia, né? Um esboço, um rascunho do que pode ser, né? O secretário da Receita, Marcos Sintra, em 2 entrevistas deixou bem claro a questão da contribuição na folha de pagamentos, criando a contribuição previdenciária 0,09%, e todo mundo pagaria, não é mesmo? Todo mundo pagaria. E também a reforma, a proposta do imposto único, não é? Sim, hoje, apesar de estar se buscando uma desburocratização, essa desburocratização ainda não começa a ocorrer. Inclusive no setor rural ficou mais burocrática a parte de folha de pagamento. Hoje você é obrigado, depois de um determinado faturamento, a fazer inclusive um livro caixa. Quer dizer, onera mais a atividade produtiva e causa outros problemas. Diferente da indústria, do comércio e serviços? Sim. Na folha? Na folha. Hoje está onerando muito mais o setor rural. Não, ele onera o setor rural não especificamente na folha, mas na sua contabilidade em geral, porque antigamente esses produtores não precisavam ter, até o ano passado, não precisavam ter esse livro caixa, que é apresentado mensalmente à Receita Federal. Agora, mensalmente, você terá que fazer uma apresentação acima de um faturamento anual em torno de 3 milhões, se eu não me engano. A base do Sindicato Rural contempla os produtores em geral, pequeno, médio, grande? Sim, os pequenos produtores hoje são um dos grandes focos. Inclusive nós estamos hoje junto com o Senar trabalhando ao ATEC, que é um processo de assistência técnica que vai desde a implantação do projeto até a comercialização, que existe uma grande dificuldade do pequeno produtor em efetivar essa comercialização. Principalmente Rochedo e Corguinho, né? Sim, Rochedo e Corguinho. São micro e pequenos, né? Campo Grande, por incrível que pareça, também. Também é?
é formado em sua grande maioria de pequenos e médios produtores. Corguinho e Rochedo, em especial Corguinho, tem muitas propriedades, micropropriedades, e a gente tem focado muito nisso. Esses projetos que serão dentro em breve contemplados pelo Senai vão partir de 1.200 metros quadrados para hortaliças, 1.500 metros quadrados, perdão, para hortaliças até 4 hectares, que são projetos para os micro e pequenos produtores rurais, que são um foco, que inclusive temos um grande case de sucesso, que é aqui de Campo Grande, que é da família do Chiquito, que hoje tem apenas uma propriedade de 6 hectares, começou com 2 hectares, tem 6 hectares e tem quase 20 funcionários. É uma... Que região que está essa propriedade? Aqui em Campo Grande. Em Campo Grande? Em qual distrito? Qual é o distrito? Agora eu não estou bem lembrado. Mas é um case de sucesso. Está próximo a 3 Barras ali. A próxima a 3 Barras, a saída para 3 Lagoas. Isso. Que interessante, 6 hectares? 6 hectares, quase 20 funcionários. Que é isso? Manda um vídeo pra gente depois aí, Alessandro. Então, olha. Nós estamos trabalhando, inclusive vai fazer parte da nossa revista do mês, essa matéria, e nós queremos nos aproximar. E esses são os grandes cases que nós vamos trabalhar para ser mais eficiente. Estamos com um convênio junto com o pessoal do Ceará, que trabalha só com pequenas e médias propriedades, mas com rentabilidades altíssimas, com alta geração de emprego e renda para o setor rural. Quando você fala disso, eu me recordo de um projeto da Fundação Banco Brasil dos anos 90, o projeto Mandala, que em algumas regiões do país fez sucesso, enfim, não sei por onde anda a continuidade ou não, mas é interessante, vamos conhecer esse caso aí, hein? 7h27, com a sua permissão aqui, Alessandro Coelho, nós vamos trazer o bom dia aqui do outro entrevistado, Johnny Coelho, que é o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo em Campo Grande. Você tem usado motorista por aplicativo quando viaja por aí, Alessandro? Sim, eu uso o Uber. É importante, né? É uma ferramenta fundamental. Por gentileza, ligando aqui, Johnny, isso. Bom dia, Johnny, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Tem muita gente nos ouvindo aí, muitos motores de aplicativo. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Bom, dia, senhor. A alternativa econômica que chegou com a tecnologia é a solução para muita gente, mas também não atrapalhou os outros mercados, não, né, Johnny? Sim, não, na realidade não atrapalhou, porque quem anda hoje de aplicativo, e há uma enquete dentro do nosso próprio sistema, dentro da própria AMAC, que quem anda de aplicativo talvez nunca andou de táxi. Ou nunca andou de outro transporte. Não atrapalhou os mercados, não, de forma nenhuma. Nem o motociclista? Não. Na realidade, é um benefício muito bom para todos, mas para a gente ganhar tempo, agora não é a favor deles que nós queremos falar. E agora, hoje, essa paralisação, ela é... O porquê dessa paralisação hoje? Na realidade, nós temos 5 parâmetros para se falar e para se basear nisso. Não é à toa. A paralisação é Brasil? Global. Ela é mundial. Mundial hoje? Mundial. Veio de fora. Quantas horas de paralisação? Na realidade, 24 horas. 24 horas de paralisação? 24 horas. Quais aplicativos? Todos, dentro de Campo Grande todos. A MAC adaptou isso todos. Porém, nós sabemos que há aquela vulnerabilidade. Vários motoristas estão trabalhando. Quais são as razões? Quais são as razões hoje? Primeiro, nós não obrigamos ninguém a parar. Nós da MAC abraçamos essa causa e não obrigamos a ninguém. A única frase que nós estamos usando é: se você está insatisfeito com isso, faça isso. Qual que é o primeiro ponto? A taxa abusiva. Um valor cobrado que, por exemplo, não tem nenhum reajuste 3 anos. Imposto municipal? Não. Do próprio aplicativo cobrando sobre os motoristas. O aplicativo cobrando sobre os motoristas. Tem 3 anos. 3 anos não houve nenhuma alteração. E a gasolina subiu, vamos colocar 5 vezes. Inflação sobe. E com isso o motorista ganha muito pouco. Talvez algum motorista esteja me ouvindo aí, revoltado com essa paralisação. Por quê? Mas eu ganho muito dinheiro. Mas ele não tem vida. Motorista não tem vida. Aí eu vou virar, porque tudo é modinha. Aqui em Campo Grande vive muito de moda. É moda de açaí, é moda de cabeleireiro, de barbearia. Chipão real, né? Chipão real, pronto. É moda. Agora virou moda ser Uber. Ser um motorista de aplicativo. E aí a pessoa ela entra achando que vai ganhar dinheiro. Mas ela não sonha que ela trabalha 15 horas por dia. Ela trabalha vivendo imposto, dormindo. O filho só chega em casa para deixar o dinheiro para a esposa pagar a conta e voltar para a rua trabalhar. Porque o lucro é mínimo. Quantos que estão hoje operando nesse mercado? Hoje são 7 mil motoristas de aplicativo. Em Campo Grande? 7 mil. Quando eu entrei tinha 3, hoje tem 7. É brincadeira. E todo dia tem campo para novos estarem entrando. Esse é o nosso problema hoje. Então, nós precisamos hoje... Isso é o foco maior. Contra a Uber, contra a Urban, contra a Pop, contra todos os aplicativos aqui em Campo Grande hoje. Todos. Não temos nenhuma... Claro que tem uns que você ganha muito mais dinheiro trabalhando neles, mas nós hoje adaptamos todos. Mandamos algumas cartas, alguns ofícios, tanto na Getran,
na PM, nos dando suporte. 9 horas da manhã nós estaremos no Alto Afonso Pena, estaremos lá reunidos, vários motores de aplicativo, discutindo essas melhorias para nós. Só que tem uma causa muito maior do que isso. Hoje, lá no STJ, vai ter um pessoal reunido. E um vereador de São Paulo, Adilson Amadeu, está forçando eles, porque está tramitando uma lei dizendo que todas as prefeituras, elas podem determinar se querem aplicativo na cidade ou não. E ainda estão tentando derrubar isso, uma coisa que não tem como mais. Não existe mais caminho para isso, mas cada um faz o que acha melhor, né? Legal, Johnny. Continua com a gente aqui nos estúdios, na Central do Jornalismo, às 7 horas e 30 minutos. O ouvinte pode mandar perguntas aos nossos entrevistados, hein? O WhatsApp é o 99911-9689. Nós vamos dar um giro na notícia aí, Marco Antônio Marrom com Humberto Ferretti. Assunto interessante para o Alessandro Coelho, inclusive, pautar, comentar a questão dos preços, né, do agro. Limão, café e a Conab, que volta a fiscalizar armazéns pelo Brasil afora. O preço do limão Tahiti simplesmente despencou nesse começo de maio. Dados do CPEA apontam que o tombo passou de 20% nos últimos dias para R$ 19,00 a caixa. Tudo porque a colheita ganhou força e a oferta cresceu. Vale lembrar, porém, que as cotações do limão Tahiti estavam lá em cima. A média de abril de R$ 24,00 a caixa foi 42% maior que a de março e 30% maior que a do mesmo período do ano passado. A combinação chuva e calor fez o café madurar mais cedo no Espírito Santo. A colheita do Conilon começou antes do previsto, mas esse não é o único problema. A questão é que a qualidade dos grãos foi prejudicada. A previsão de uma safra na casa de 11 milhões de sacas já caiu para 9 milhões. E ainda assim o preço não chegou perto dos mais de R$ 300 registrados no ciclo anterior. E a Conab começou uma nova etapa de fiscalização de armazéns de estoques públicos. A ação desta vez acontece no Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os itens analisados estão arroz, milho, trigo e até sacarias. Os fiscais levam em conta, além da estrutura do local, qualidade e quantidade de mercadoria. E em caso de desvio, até a Polícia Federal pode ser acionada. 32 minutos. Pois é, o limão chegou a R$8 o quilo em alguns momentos, mas agora tá bom de comprar o limão, né? O tomate já foi o vilão da economia da cesta básica em alguns anos. Como anda os preços por aqui, Alessandro? Vamos falar, essa parte de cítricos aqui, o nosso forte hoje, mais do que o limão, é a laranja, mas o limão gera um impacto na economia para os pequenos, em especial para eles, porque é uma atividade de baixa produtividade e difícil colheita. Então, toda essa pressão nos preços fazem com que ele reduza. E ainda mais porque vem muito de fora do estado e acaba prejudicando o produtor local. A questão ainda do abastecimento... São Paulo, Paraná, que entram aqui ainda. A força hoje vem de São Paulo e Paraná, muita pressão, exerce muita pressão, tem grandes sistemas montados dentro das fornecedoras aqui, abastece direto alguns mercados, tudo que atrapalha um pouco o sistema do Ceasa, né? E as feiras livres acabam buscando esses produtos alternativos e o produtor local às vezes fica com muita dificuldade, inclusive de colocar, não é nem por causa do preço, é para colocação mesmo, fica difícil. Agora, 7h34, com a permissão dos nossos entrevistados, nós vamos a um rápido intervalo. Antes do intervalo, a participação do nosso analista financeiro. Dicas de finanças pessoais com o João Victor Faedo. Olá, ouvintes, tudo bem? Você já ouviu falar sobre prosperidade? E o que significa? Prosperidade é não sentir falta de nada.
Você já leu os Salmos 23:1? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Veja uma grande definição da verdadeira prosperidade nesse verso de Salmos. Por vezes, pensamos que prosperidade é ter muito ou ter em demasia. Pensamos que prosperidade está ligado a ter muito dinheiro ou a riqueza. Mas a verdadeira prosperidade que encontramos na Bíblia não necessariamente significa ter o acúmulo de bens. Nenhum bem ou valor financeiro pode nos dar prosperidade, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas com o nosso estado emocional, com o nosso ser e não com o nosso ter. Por isso, prosperidade não é ter tudo, porém é não sentir falta de nada. Quando nos sentimos completos e satisfeitos, atingimos a verdadeira prosperidade. O acúmulo de bens e dinheiro poderá vir como consequência da prosperidade que temos em nossa mente e em nosso coração. Fique com essa palavra, medite nela e tenha um bom dia. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora. 99911-9689. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h38, de volta aqui com o Jornal da Hora, os nossos dois entrevistados dessa manhã, Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo Corguinho, e o Johnny Coelho, presidente da AMAC, Associação dos Motoristas por Aplicativo, né, de Campo Grande. Greve geral em todo o mundo, hein? Interessante, hein? Que força corporativa é essa, hein? Onde é que vocês podem chegar aí, hein? Geral, na realidade, nós adaptamos aqui Campo Grande por esse motivo mesmo. Veio de São Paulo, das grandes capitais, trazendo essa ideia. Conversando com alguns presidentes de associação também lá, falou: Johnny, Campo Grande não pode ficar fora dessa. E nós podemos ver também a população, daqui um pouco o Facebook vai estar lotado, as redes sociais, lotado de reclamações, dizendo que não achou carro, ou por um motivo ou outro o carro estava muito distante. Por isso, aproveitando essa audiência imensa aí, alguns estavam desinformados, é por esse motivo que você não encontrou veículos de carona paga, por esse motivo, essa paralisação. Olha, é interessante esse mercado, hein? 7 mil motoristas de aplicativos em Campo Grande, então, olha, realmente o serviço despertou a utilização e com isso uma grande parte da população utilizando. Há algumas reclamações do consórcio Guaicurus, né, que houve realmente a clientela do transporte coletivo, parte dela parece que está utilizando os aplicativos, né? Eu quero usar uma frase de um vereador que esteve até se pronunciando quando houve aquela manifestação na casa, a melhoria, né? Aonde há melhoria a gente não sai. E a nossa reclamação, foi o que eu fui falar até com esse mesmo vereador, dizendo: peraí, um ônibus você paga R$4, um transporte público você paga R$4 e vai um monte de gente. Um carro você entra, vai 4 pessoas e paga R$5. Interessante. 7h40, ouvintes podem mandar perguntas, o WhatsApp é o 99911-9689. Uma nota interessante que chega aqui do nosso Hélio Souza, assessor de comunicação da SEDESC, a Secretaria de Desenvolvimento de Campo Grande. Arthur, hoje e amanhã no estádio, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, das 9 da manhã até as 9 da noite, Feira Arte da Gente. É um evento destinado a fomentar a economia criativa. Olha, economia criativa também é um tema que deve estar acontecendo muito no seu setor também, hein, Alessandro? Nós estamos buscando hoje muito essa parte de economia criativa, principalmente com a inserção da família rural no contexto, que é para a produção de produtos artesanais. Estamos com dificuldades na regulamentação e na liberação desses produtos para que sejam comercializados de forma regulamentada. E estamos trabalhando junto às entidades governamentais, não só a Prefeitura de Campo Grande, como a Prefeitura de Rochedo e Corguinho e também o Governo do Estado. Olha, aquela feira de orgânicos é um negócio super interessante em parceria com a SEDESC também, né? Sim, a feira de orgânicos acontece há um bom tempo, né? Criou uma força, mas tem tido uma dificuldade da inserção desses produtos de alguns outros pequenos produtores que às vezes tentam colocar seus produtos ali e tem um pouquinho de dificuldade em buscar esse pessoal da secretaria. E estamos buscando afinar o relacionamento, principalmente com o secretário Herbert, que é para que isso aconteça de forma mais efetiva, buscando inclusive abrir novas feiras
para que possa inserir esse pessoal que quer entrar para disponibilizar direto o seu produto, o seu doce de leite, o seu mel, o seu queijo, mas de forma regulamentada e regularizada. 7 horas e 42 minutos, com a permissão aqui do Alessandro Coelho e do Johnny Coelho, nós vamos à nossa central de jornalismo, a informação com o Felipe Gotardo. Isso mesmo, Arthur, olha só, vamos falar agora do Maio Amarelo. Maio Amarelo não, desculpa, perdão. Maio Amarelo é a conscientização no trânsito. Nós vamos falar agora sobre a bandeira tarifária, que também é amarela, este mês de maio agora. Maio é o mês de início da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. E por causa desta condição, a bandeira tarifária de energia deste mês é amarela e aqui representa custo de R$1 para cada 100 kWh consumido por aí você pelo morador, né? Embora a previsão hidrológica para o mês indique tendência de vazões próximas à média histórica, o patamar da produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco hidrológico e motiva o acionamento de bandeira amarela. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras também é muito simples. Olha só, as cores verde, amarela ou vermelha nos patamares 1 e 2 indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar energia elétrica de forma mais eficiente e sem desperdícios. Com o anúncio da bandeira amarela, é necessário intensificar as ações relacionadas ao uso consciente e também ao combate ao desperdício de energia. E para você aí, consumidor, você pode acessar o nosso site horanoticias.com.br e lá você vê, lá vai ter várias dicas para você de como consumir aí, ações para que você tenha um uso consciente da energia. Dicas lá no nosso site, você encontra várias delas, tá? Então é horanoticias.com.br, acesse lá e terá várias dicas para você ter um uso consciente da energia elétrica. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Aliás, nesse tema, Alessandro Coelho, no tema energia, nós acompanhamos atentamente o movimento Energia Cara Não. E no meio rural também, olha, tomamos conhecimento de alguns casos de exagero aí com a concessionária Energisa. Realmente nós temos tido vários problemas, em especial aqueles segmentos que demandam energia de forma frequente, como o caso das leiteiras, as irrigações precisam da energia, e quando tem algum corte no fornecimento gera prejuízos em demandas enormes. Porém, essa questão da chuva, esse mês nós tivemos uma chuva muito acima do esperado, e mês de abril também. Então esperávamos que essa tarifa viesse num momento um pouquinho posterior e não nesse momento. A gente está vivendo um momento de crise, né, no setor geral, principalmente nos meios urbanos. Isso vai gerar impacto para toda a população. Na questão das novas tecnologias, Alessandro, a questão da energia eólica ou a solar, como é que anda o meio rural em termos de planejamento para o futuro? Inclusive, essa semana nós vamos vai ter na Confederação Nacional da Agricultura uma palestra a respeito da produção de energias renováveis dentro das propriedades rurais, que como elas têm uma extensão maior, é imprescindível que nós façamos isso. Estivemos em reunião com o pessoal da Energisa aqui, perguntando a respeito para a gente poder produzir energia rural e depositar na rede, ser creditado dessa forma, para você ter a compensação para você ter a compensação da energia elétrica, de forma que o mês que você produza ou o dia que você produza seja compensado naquele dia que não produza. Mas isso ainda não está sendo possível, em especial nas redes monofásicas, que é a predominante na área rural. O setor das usinas de álcool hoje estão autossustentáveis com os próprios resíduos, inclusive exportando a sobra de energia, né? É um exemplo que nós temos a ser seguido, porém temos muitos outros. Hoje temos a suinocultura produzindo
muita energia elétrica. Temos aqui na região de Campo Grande 2 grandes suinoculturas, exemplos de produção, de produtividade, gerando energia com sobra, que acaba que a pessoa não consegue recuperar. Ela deposita na rede, mas não consegue recuperar esse valor econômico que ele produz. Inclusive, alguns estão adotando até motores para que seja utilizado, que seja fornecida energia via motor. Na produção do metano, coloca o motor. Confinamentos também aqui no estado estão já implantados com sistema de geração de energia. Os sul-coreanos estão investindo aí na Aurilândia, né? Olha, o que tem de diferente naquela região, hein? Entrando pesado na energia solar, né? A energia solar tem vários lugares aqui no estado do Mato Grosso do Sul que seriam grandes potenciais fornecedores de energia rural. Mas a energia rural, a energia solar seria produzida e depositada na rede, de forma que todos os outros, mesmo que não produzisse, conseguisse se creditar com isso aí. O problema é essa questão da linha de crédito e débito entre o fornecimento e o recebimento da energia. 7h48, uma breve interrupção aqui, Alessandro. Marcelo Nunes chegando hoje, quarta-feira, tem rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, Marcelo? Não, é a Libertadores da América, tem folga hoje para... Então não tem brasileiro? Não, hoje não, sábado começa a quarta rodada. Bom, o fato é que alguns times brasileiros, Arthur Mário, são 4 times brasileiros que têm jogos decisivos, com exceção do Internacional de Porto Alegre e do Grêmio... Aliás, do Cruzeiro. Inter e Cruzeiro já estão classificados para a fase seguinte da Copa Libertadores da América. No grupo A, o Inter recepciona o River Plate da Argentina, 14 pontos ganhos contra 10 do River Plate. O Inter está classificado e o River Plate disputa a vaga com o Palestino, do Chile. O outro time brasileiro que também já garantiu passaporte para a fase seguinte da competição, e também como primeiro lugar, é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 15 pontos ganhos, 100% de aproveitamento da competição, recepciona o Emelec. Este jogo vai ser às 18h15, horário de Mato Grosso do Sul, 7h15, horário de Brasília. O Flamengo já está classificado, mas luta para ser o líder do grupo, recepciona o Peñarol. Na verdade, o time carioca vai ao Uruguai para enfrentar o Peñarol. O Flamengo joga pelo empate, tem 9 pontos ganhos, a exemplo do adversário. Mas o time carioca, o rubro-negro, tem vantagem do saldo de gols. Portanto, joga pelo empate para ficar com a classificação da Copa Libertadores da América. O Palmeiras recepciona o São Lourenço da Argentina, lá na Arena do Palmeiras. O Verdão tem 12 pontos, o São Lourenço tem 10 pontos. O Verdão joga pelo empate para garantir a liderança do grupo na Copa Libertadores da América, Arthur Mário. Bacana, Marcelo. 7h50, 7h50. Alessandro, o Dr. Cleiton Baivier, advogado, membro da Comissão do Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso do Sul, há 2 semanas em nosso programa, ele pautou um assunto aqui, a gente discutia a reforma da Previdência, e aí é bom a tua opinião dos prós e contras, enfim. Ele levantou uma questão aqui da imunidade tributária do agronegócio nas exportações, por conta da imunidade tributária, e é constitucional, não contribui com a Previdência. A nível nacional ninguém pautou esse assunto ainda. E ele dizia que no sacrifício de tantas categorias, por que não o agro também contribuir nos negócios do comércio exterior? A bem da verdade, o agronegócio é um dos únicos produtos que contribui com a Previdência em sua receita bruta. Nenhum outro setor contribui para a Previdência em sua receita bruta, que gera um impacto gigantesco dentro da atividade. Inclusive foi pauta de discussão, pauta de pleito a respeito disso, porque o impacto é muito grande, porque não é sobre a receita líquida, é receita bruta, e além disso, a folha de pagamento também é onerada com a Previdência Social. Então, as exportações em específico, esse valor sobre a receita bruta que é retirado quando, por exemplo, é feito pelas grandes empresas. Mas o produtor rural recolhe, é obrigatório, vamos falar assim, por lei, eu vendi para cerealista recolhe. Se ela for exportar, aí é um outro segmento que não vai fazer o recolhimento.
o setor rural, na sua base, recolhe integralmente sobre receita bruta. Na questão do déficit, um dos assuntos que eventualmente é levantado também é a questão, não desse momento do agro, que vai bem, né? Se voltarmos ao tempo aí, né? Na época da Constituição, eu sempre tenho dito isso, até os anos 80, meados dos anos 90, e sempre faço questão de dizer que foi o presidente Itamar Franco ali no Plano Real, e as medidas do governo Itamar Franco começaram a mudar, tanto na questão da segurança no plantio, na questão das verbas para comercialização, enfim, e a questão do juro, né? O financiamento para o plantio, ali começou uma retomada, porque até a Constituição de 88, enfim, a gente acompanhava, vivia de perto o que era o grande risco para o homem do agronegócio no país. Mas no debate da reforma da Previdência, sempre vem aquela questão do trabalhador rural, né? As gerações do passado que acabam sendo beneficiadas com as aposentadorias ou benefícios, e que não contribuíram contabilmente, quer dizer, o Tesouro, uma outra fonte de recursos que deveria bancar essa questão dos trabalhadores, não do agro em geral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Com relação a essa parte do como era o sistema e como ele se transformou, vamos voltar no passado um pouquinho. Existia o Fundo Rural, era um fundo de benefício rural, né? Ele era desvinculado, a Previdência Rural era desvinculada das demais previdências. Do INSS. Exatamente, ela era separada. E como ela era separada, ela era, até então ela não era deficitária, ela era positiva. Tá? Porque toda essa receita bruta... Então o lastreamento do Fundo Rural era perfeito. Era perfeito antigamente. Aí quando ele veio ele entrou para o sistema previdenciário para cobrir rombo já, né? Ele foi inserido dentro do sistema previdenciário para cobrir rombo, e a partir de então houve toda essa mobilização que é extremamente discutível, a forma como foi liberado para que as pessoas fizessem aposentadorias. Muita gente às vezes não era do setor rural e acabou sendo beneficiada com o sistema. Então houve alguns percalços nesse negócio que fez com que essa conta não ficasse boa. Mas antes delas virem para o sistema único, quando ela era separada, ela era positiva e com um grande saldo em conta corrente. E o próprio trabalhador do campo contribuindo, patrão e o trabalhador. Era o trabalhador e vamos falar assim, o empregador contribuía não só pelo funcionário, como via receita bruta. Então sempre foi a grande parte que contribuía de forma pesada, era essa parte sobre a receita bruta. E isso aí acabou, quando veio para o sistema único, gerou esse problema, que hoje é um problema do Brasil, é um problema seríssimo. O Brasil corre um risco de continuar dessa forma. Então nós precisamos mesmo dessa reforma, senão nós não vamos sair do buraco. Sobre a tributária, eu gostei, a gente pautou e estamos convidando algumas pessoas para a gente debater a reforma tributária e olha, estamos discutindo isso há vários governos, pelo menos agora a gente tem um esboço do que ela pode ser, né? Tanto na questão da folha quanto também dos impostos, né? IPI, ICMS, COFINS, CLL. Hoje um dos grandes desafios dentro da reforma tributária é resolver o problema do ICMS. Para nós mesmo que vivemos num estado que é extremamente rural, agrário, né, é voltado ao segmento, quando você vai tirar produto para outros estados, gera um impacto grande, o que acaba às vezes não gerando benefícios para que determinadas culturas sejam implantadas no estado. Tá? Que a gente fica fora de competição pela parte tributária. Então, se houvesse uma regulamentação disso de forma a fomentar essa produção, para que a gente entrasse competitivo num grande país que nós temos do nosso lado, chama o estado de São Paulo, né? Então seria uma forma muito boa para a gente incentivar e fomentar atividades como essa que eu falei para você, do case de sucesso nosso aqui, com 6 hectares e muita gente trabalhando em cima. Que produtividade altíssima, hein? Olha, 7h56, já vamos chegando ao finalzinho do programa. Eu quero ouvir também o Johnny Coelho. Ô Johnny, essa paralisação, enfim, dos motoristas de aplicativo, uma articulação internacional, qual que é a expectativa de resultado de vocês? Amanhã, conta pra gente amanhã, hein? Participa por telefone ou vem, hein? Sim, estaremos passando e mostrando para os senhores o resultado. Eu até estava mostrando para os colegas que estão acompanhando aqui. Deu um resultado bom, a população espero que não fique criando um transtorno sobre os motores de aplicativo, que essa não é criar um problema para eles,
mas criaram um problema para os aplicativos. E um dia sem aplicativo, com certeza, eles vão sentir muito. Outra causa que nós estamos abraçando também, a própria Uber entra na Bolsa de Valores dia 10. Então, seria para dar uma queda. Eu tenho certeza que o mundo todo parando deu uma queda boa e eles vão sentir que nós também estamos indignados com essa maus tratos, com certeza. Qual que é, tipo assim, se for uma corrida em média aqui em Campo Grande, a gente gasta R$15, R$12, enfim, quanto que fica com o motorista e quanto vai para o Uber? Qual que é o percentual aí? Isso que eu ia dizer agora. Eu estava mostrando para os companheiros aqui, o resultado a gente se vê no aplicativo. Nós, como motoristas, sabemos onde está dinâmico. A dinâmica da Uber. O que seria uma dinâmica da Uber? A dinâmica da Uber é quando tem muita gente pedindo e não existe veículos disponíveis naquela área. Entendi. Então, eu acabei de mostrar para eles que uma corrida hoje que daria R$10, ela está dando 30. Por falta de motorista. É a lei da oferta e procura. O valor sobe demais. E é isso que está acontecendo hoje aqui em Campo Grande. Nós dizemos que o mapa da Uber hoje para motorista está sangrando. Ele fica todo vermelho informando para o motorista. Desloque para aquela área que está tendo muita chamada e não tem motorista. E hoje Campo Grande inteiro está vermelho, está sangrando hoje. Abraço, Johnny. Obrigado pela visita aqui. Alessandro Coelho, olha, depois do evento de Brasília, vamos renovando o convite e colocá-lo em alguns debates que a gente pretende fazer sobre as reformas com outros representantes setoriais de outros setores da economia. Arthur, muito obrigado. Eu gostaria de convidar as pessoas que tiverem interesse na parte leiteira, que no dia 7 de junho estaremos realizando o 22º Encontro Técnico do Leite. Vai ser um encontro a nível nacional, com muito prestígio. Vários debatedores de nível vão estar aqui para tratar dos assuntos, aspectos do leite. Eu quero aproveitar o embalo aqui, Alessandro, rapidinho, o minuto para o término do programa. É o seguinte: a gente observa que o sindicato tem várias ações. E tem, inclusive, oferece cursos, inclusive. Observo aqui curso de administração de empresa rural, como produzir leite com qualidade. Enfim, são vários cursos, e os cursos são gratuitos, né? Para aqueles produtores que querem se filiar, qual é a importância de ser filiado, por exemplo, ao sindicato? O Sindicato Rural hoje tem por seu objetivo fim maior é a representatividade do produtor. Porém, nós estamos trabalhando com foco de também atrair o urbano para o setor rural, aqueles que são investidores, que têm suas pequenas propriedades e que têm interesse, às vezes, em tornar elas produtivas, de forma a inseri-los no mercado, porque é difícil, às vezes, quem tem sua atividade na cidade, trabalhar na sua atividade do campo, que acaba se tornando, às vezes, uma despesa para aquela pessoa. Então, nós estamos buscando, de forma a trabalhar em conjunto, junto ao Senar, com esses cursos. Nós temos também assistência técnica no Senar, que promove assistência técnica. Alguns que vão acompanhar agora são esses projetos que vão começar desde a implantação até a comercialização, acompanhando todo o seu processo dentro desse segmento, e trabalharemos junto ao urbano para trazer o rural. Gostaríamos de convidar também aqui o colega que está desenvolvendo, tem aplicativos, porque nosso objetivo é encurtar cadeias, e os aplicativos seriam uma forma muito interessante de que esse pequeno produtor pudesse disponibilizar produtos direto ao consumidor, à dona de casa, que quer comprar o seu limão, que quer comprar o seu tomate, a sua alface, o seu caju, aquelas pequenas coisas, o seu doce de leite, e o aplicativo atender de forma direta. Que bacana, olha aí, o programa acaba propiciando esse tipo de encontro aí. Sucesso então nessa ideia aí, Alessandro. Alessandro, renovando o convite, né, voltando de Brasília, a gente interagir novamente nas reformas e os debates daquilo que você acompanhar lá em Brasília. Um abraço, hein? Um abraço, muito obrigado a todos. Foi um prazer a conversa. Um abraço, Johnny. Um abraço, até mais. Pontualmente, 8 da manhã, ao meio-dia, a Rádio Hora volta com Gino Rondon e o programa Giro Notícias. Muita informação para você aqui na Rádio da Família. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.